Queridos traders, nesta aula nós vamos falar um pouco sobre a força dos candles, tá? Como interpretar a força dos candles, tá bom? Para isso, nós vamos pegar o conceito que já foi apresentado na aula passada, tá certo? Da formação dos candles, certo? E falar um pouco de força. Se a gente considerar esse candle aqui verde, primeiro formado, o que a gente consegue perceber nele? Qual a leitura que a gente vê nele? Que esse candle abriu aqui embaixo, ele foi subindo, tá certo? Foi subindo. Pode até ter tido alguma movimentação aqui intra-candle, tá? Mas quando chegou neste ponto aqui, ele parou. Então, esse candle, nitidamente para nós, é um candle de força positiva. Por quê? Porque ele começou aqui embaixo, a força dos compradores de baixo para cima foi maior que a força dos vendedores de cima para baixo. Tá bom? Quando a gente vê esse segundo candle do lado, tá? O que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber uma similaridade com o candle anterior. Ele veio daqui de baixo, na verdade, ele abriu aqui, nesse ponto, tá certo? Ele caiu um pouco no primeiro momento. Depois ele veio subindo, 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 subindo. Chegou a subir até um pouco mais do que o ponto que fechou e fechou neste ponto aqui, tá certo? Mas nós temos um candle de força positiva da mesma forma que o primeiro. Por quê? Porque a força compradora superou a força vendedora, tá certo? Bom, esse terceiro candle, a aparência dele é diferente, mas não é conceitualmente como é que ele se formou, tá? Bom, lembra que ele foi um candle, pelo que está aqui, ele abriu neste ponto, é possível que ele tenha subido, né? Ou pode ter caído de primeiro, vamos supor que ele subiu, tá certo? Depois que ele subiu, ele voltou e começou a cair, tá bom? Cair. Testou esse fundo e antes do candle fechar, ele fez a sua trajetória de volta, tá certo? Parando, fechando nesse ponto aqui, tá certo? Ou seja, ele foi um candle que desceu e subiu todo esse ponto até aqui. Conceitualmente, a aparência desses candles são bem diferentes, mas conceitualmente, esse candle é um candle de força positiva. E não é porque fechou em vermelho, é porque simplesmente ele teve força para fazer todo este movimento de subida, tá certo? Frente à força dos vendedores. Então, tinha uma pressão vendedora para baixo e uma pressão compradora para cima. E ele conseguiu vencer essa pressão compradora. Então, esse candle aí, ele é também um candle de força positiva. Tá certo? Então, aqui, esses três candles verdes são candles de força positiva. Aí nós vamos para esse candle aqui vermelho. Qual a leitura desse candle? Primeiro, ele veio, teve a abertura dele neste ponto, tá certo? Aí ele desceu até a base, assim como fez o anterior. Depois ele voltou, subiu até este ponto aqui, tá? E aqui ele fechou, tá certo? Quando a gente observa esse candle, quando a gente fala de força, tá? É da mesma forma que esse candle aqui, a gente percebeu que esta força de subida, a força compradora, ela foi maior do que essa força aqui de descida vendedora no final do candle, tá certo? Então, em se tratando de força, apesar de ser um candle negativo, ele tem o mesmo efeito de força que esses candles anteriores. Então, esse aqui também compõe o quarto candle de força positiva. Da mesma forma, esse candle aqui, apesar de ter pavio, tem um comportamento similar ao anterior, tá bom? Ele abriu neste ponto, ele fechou neste ponto, tá certo? Mas entre abertura e fechamento, ele fez um movimento de descida e depois de subida. E ele subiu até aqui. Quando a gente compara, tá, a força desse candle aqui, né, ele vai ser comparado com os demais candles. Tá? Por quê? Porque eu tive uma força compradora no final dele, da execução desse candle, uma força compradora maior que uma força vendedora.
tá certo? Esse conceito ele é muito importante para a gente poder depois fazer leitura no gráfico, né, da tendência de alta ou de baixa baseado nos candles. Tá? Também é com esse conceito que formam-se a leitura de candles, tá? Candles que o pessoal chama de martelo, de enforcado, de estrela cadente e tudo mais, é com esse conceito de força dos candles, tá bom? Bom, dito isso, vamos pegar aqui, nós olhamos candles de força positiva, tá certo? Vamos pensar no contrário agora. Vamos pensar nos candles que são negativos ou que possuem forças negativas, fazer a mesma análise, tá certo? Fazendo análise desses candles aqui, o que nós conseguimos perceber? Neste candle aqui, por exemplo, esse candle, ele foi um candle que abriu aqui desse ponto e ele foi descendo, tá? Mostrou nitidamente e fechou nesse ponto. Mostrou nitidamente uma força negativa, tá certo? Olhando para esse do lado, conceitualmente é a mesma coisa. Ele abriu deste ponto, ele chegou a fazer um teste lá em cima, mas depois ele veio descendo, tá? Desceu até um pouco mais, fez uma vela embaixo, subiu um pouquinho e terminou aqui. Conceitualmente, o que a gente tem aqui? Nós temos que a força vendedora aqui foi muito forte. A força vendedora aqui foi mais forte do que a força compradora. Então, nós temos aqui os dois exemplos iniciais de candles de força negativa. Quando a gente olha esse daqui, é o mesmo conceito do anterior. Nós tivemos uma força para venda, apesar dele ter subido até esse ponto, nós temos uma força de venda maior, tá? Que essa força de venda, na verdade, vai até aqui, maior do que a força compradora, que no caso foi apenas esse pequeno pedaço, tá certo? Então, se torna um candle de força negativa. Bom, quando eles estão nesses modelos aqui e são vermelhos, é fácil a gente identificar, ou até intuitivamente nós percebemos que são forças negativas, certo? Agora, quando a gente vem para o modelo de um candle verde, tá? E a leitura desse candle vamos lá, ele abriu nesse ponto, tá certo? Ele abriu nesse ponto aqui, subiu até este ponto, caiu de volta até este ponto aqui e terminou como um candle positivo, tá? Apesar de terminar como um candle positivo, nós temos uma força vendedora aqui maior que uma força compradora. E a gente consegue perceber isso pelo tamanho das setas. Então, caracteriza que esse também é um candle de força negativa, apesar de ser um candle verde, tá ok? Conceitualmente, nós temos esse aqui da mesma forma, tá? Ele abriu por aqui, desceu, veio até este ponto, subiu até este ponto, depois tornou a descer até aqui, e aqui ele fechou. Então, nós temos aqui o mesmo cenário do anterior, um candle de força para baixo, um candle de força negativo, muito mais forte, muito mais intenso que esse candle de força positivo que começa lá da base, tá? Então, conceitualmente, todos esses candles aqui nesse segundo bloco são candles de força negativa, tá certo? Então, conceitualmente, o que a gente consegue perceber? Não importa se o candle é positivo ou negativo, a força do candle está atrelada ao esforço dos compradores ou dos vendedores, tá? Para manter no nível que ele abriu e fechou, tá certo? E guardem esse conceito, que esse conceito vai ser muito importante nas nossas próximas aulas, tá bom? Um abraço, obrigado, espero que a gente consiga aplicar esse conteúdo em breve, tá? E que vocês consigam memorizar esse conceito, tá? É muito importante para a análise gráfica, tá bom? Abraço, obrigado e até a próxima.